Bom dia! Hoje são 5 de janeiro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui, gente, com várias explanações. Pessoas aí de várias localidades no Brasil, pessoas aqui expondo seus pontos de vista, narrando fatos ocorridos em sua cidade. E é isso aí. Todos os dias aqui, trazendo várias explanações. Então, você aí que está assistindo ao vídeo, se você aí passou por algum fato engraçado, algum fato relevante em sua vida, escreva para cá e coloque seu comentário no vídeo mais recente. Escreva, porque seu comentário, sua explanação, aparecerá aqui em vídeo. Então vamos escrever, gente. É bom a gente escrever, entrar em sintonia com outras pessoas. Então aqui, vou trazer mais uma explanação. Aqui a explanação do Plauto Leal. O Plauto Leal sempre escreve aqui, sempre escreve. Então vamos aqui trazer mais uma explanação dele. Ele reside em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. O Plauto Leal foi um cristão católico. E a mãezinha dele mora lá em Crato, é cristã católica fervorosa, a mãezinha dele. E o Plauto Leal, ele abandonou a crença cristã. Então ele escreve assim, vamos lá, veja aqui o que ele diz. Eu assisti a uma série que o Senhor fez sobre o Allan Kardec. E eu concordo plenamente quando o Senhor diz que a religião não pode ser considerada como um freio moral. Na visão do Allan Kardec, o homem precisa de religião para conter seus impulsos, pois na visão dele, o ateísmo leva a uma frouxidão moral, o que não é verdade. Não é a religião que permeia o caráter das pessoas, pois a grande totalidade dos crimes que existem são cometidos por pessoas religiosas. E no Brasil, tais crimes são cometidos por pessoas que se dizem cristãs. O que ocorre é que, em diversos casos, pessoas conseguiram se libertar dos vícios, outros deixaram a vida de adultério, já outras conseguiram observar uma melhora no relacionamento familiar. Evidentemente, nada tem a ver com uma intervenção divina, mas quando uma pessoa é fraca, ela não consegue perceber que pensamentos positivos mais ajudam a família, servem como alicerce para que essas pessoas consigam superar os problemas. Mas o lado negativo é que elas atribuem isso à religião. Se, por um lado, a religião traz efeitos positivos nesse aspecto, por outro, a pessoa religiosa passa a acreditar que é o poder de Deus, entre aspas, agindo em sua vida. É o efeito placebo. Portanto, a religião se torna uma espécie de muleta sem a qual as pessoas não conseguem caminhar com as suas próprias pernas. O religioso acredita que sua vida mudou porque ele teve uma experiência pessoal com Deus, mas ao mesmo tempo não percebe que inúmeros fiéis continuam sofrendo, mesmo sendo dizimistas, mesmo vivendo uma vida de compromissos com Deus. Na igreja é uma paz, mas é só chegar em casa que o marido começa a brigar com a esposa, ou então é o filho mais novo que está nas drogas, ou a filha que está se prostituindo. Enfim,
problemas dos mais diversos que Deus não consegue atuar. Somente através de um amadurecimento, ele irá perceber que Deus algum existe. Mas até alcançar essa libertação, ele vai precisar desse placebo, que é a fé religiosa, até o momento em que ele perceber que essa fé não surte mais efeito algum. Eis aí a explanação de Plauto Leal. Vamos pegar aqui a parte principal aqui, logo no início, quando ele fala sobre o espírita Allan Kardec. Vamos pegar essa parte aqui. Resumindo tudo aqui, ele está dizendo que religião não é sinônimo de amor, que religião não é freio moral, coisa alguma, o que ele está dizendo aqui. E que ateísmo não é uma praga, como dizia o Allan Kardec. Então é o que ele está dizendo aqui, o Plauto Leal. Vamos pegar aqui a parte principal do texto dele. Vou reler. Ele diz assim: eu assisti a uma série que o Senhor fez sobre o Allan Kardec. E eu concordo plenamente quando o Senhor diz que a religião não pode ser considerada como um freio moral. Na visão do Allan Kardec, o homem precisa de religião para conter seus impulsos, pois na visão dele, o ateísmo leva a uma frouxidão moral, o que não é verdade, diz aí o Plauto Leal. Muito bem, gente. Eu estou aí com uma série, acho que são já bem uns 16 vídeos. Uma série que eu estou fazendo, ainda não terminei a série. Já vão aí, eu acho que uns 16 vídeos já. A série sobre o Allan Kardec, o livro dele aqui, ó. Um dos principais livros de Allan Kardec, o Espírita Francês, não é? Aqui está, o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros mais famosos de Allan Kardec. Então estou fazendo uma série mostrando aqui os erros presentes neste livro aqui. E vou aqui mostrar aqui o que o Plauto Leal diz. Então, neste livro aqui, o Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler aqui uma parte sobre a qual já fiz um vídeo. Então, veja. Aqui está o livro, a 131ª edição, 131. Este livro aí foi publicado ano retrasado, né? 2022, ano 2022. Foi publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, aqui em Brasília, sede. Na página 89, o Allan Kardec escreve assim, ó, ele diz assim, veja, parte na página 89. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incentivadoras do suicídio. Ocasionam a frouxidão moral. É o que ele diz aqui. Então veja, o Allan Kardec está afirmando em seu livro que a incredulidade, a falta de crença em Deus, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, ou seja, o ateísmo, ele está dizendo aqui que a incredulidade, a falta de crença em Deus, o ateísmo, ele diz aqui que a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, o ateísmo, as ideias materialistas, ele está dizendo que tudo isso aí causa a frouxidão moral, que tudo isso aí é um incentivo ao suicídio, diz aí o Allan Kardec. Gente, muito cuidado com os religiosos. Eles trabalham com a mentira, com a falsa informação. E é o caso do Allan Kardec aqui. Ele está dizendo
que o ateísmo, a falta de crença em Deus, o ateísmo, que a incredulidade, a descrença em deuses, tudo isso aí leva o homem ao suicídio e também à frouxidão moral. Segundo Allan Kardec, o ateu, o incrédulo, ele facilmente se suicida. Veja bem, é o que ele diz. E ele diz também que o ateu sofre de frouxidão moral. O ateu, já que ele não acredita em Deus, então ele facilmente ele mata, ele estupra, o ateu rouba. O ateu não é uma pessoa confiável, diz o Allan Kardec. Ele sofre de frouxidão moral. Como ele não tem medo de punição de Deus, aí ele estupra, ele mata, ele rouba, ele comete suicídios facilmente, o ateu, diz o Allan Kardec. Então veja, vou dar um conselho a vocês aí, muito cuidado com os religiosos. Esses livros aí dos religiosos é só para enganar você, porque você às vezes é carente de conhecimento, você não estuda, você não lê. Então, livros religiosos só levam as pessoas ao erro, à enganação. É assim que eles trabalham, mentindo para você, dizendo que o incrédulo, a pessoa que não acredita em Deus, é uma pessoa sem caráter, sem personalidade, uma pessoa muito má. Eles dizem isso porque eles trabalham com a mentira. E aqui está o Allan Kardec numa mentira sem fim. Ele diz que o ateísmo leva facilmente a pessoa ao suicídio e que o ateu sofre de frouxidão moral, porque não tem medo de punição divina e aí está livre para cometer os piores crimes. O que ele está dizendo aqui é uma mentira que não tem respaldo algum nas estatísticas. Se você estudar sobre suicídio, você vê que as principais causas de suicídio, são depressão, desilusão amorosa, infidelidade conjugal, problemas financeiros, a falta de dinheiro. Então, são esses problemas aí que levam as pessoas ao suicídio. O ateísmo não leva ninguém ao suicídio. Ateus se suicidam, mas não é por causa do ateísmo. Cristãos se suicidam, mas não é por causa do cristianismo. Então, o suicídio, se você analisar, a quase totalidade das pessoas que se suicidam são pessoas religiosas e não ateias. É óbvio, ateus também se suicidam, claro, mas a quase totalidade das pessoas que se suicidam são pessoas religiosas, cristãs. Faça uma pesquisa. E outra coisa, a frouxidão moral. O ateu, ele não sofre de frouxidão moral, como diz aqui o Allan Kardec. Se você pegar aqui o Brasil, por exemplo, os políticos aí corruptos, que sofrem de frouxidão moral, políticos corruptos, empresários corruptos, você vê aqui no Brasil, eles são cristãos, não são ateus. Então, a crença, uma pessoa crente acreditar em Deus, isso aí não impede aí que elas pratiquem as piores maldades. Se você fizer um estudo, você vai ver que as piores maldades no mundo, na Terra, são praticadas aí, as maldades, por pessoas religiosas e não por ateus. E é o que eu vou mostrar aqui agora. Entendeu? A mentira do Allan Kardec, ele dizendo que a incredulidade, a falta de crença em Deus, o ateísmo, leva a pessoa ao suicídio e também a pessoa a pessoa sofre de frouxidão moral, o ateu, por não acreditar em Deus. Isso aí é conversa fiada do Allan Kardec, mentira do início ao fim. E vou dar um exemplo aqui. Se você analisar, fizer uma pesquisa por aí,
você vai ver facilmente que o homem religioso ele está mais perto do suicídio do que o homem ateu. Veja aí os noticiários nas televisões, quando aparece homem-bomba explodindo uma bomba aí fora do Brasil, matando várias pessoas inocentes, homens-bomba. Pode ver que é um religioso, não é um ateu. Pegue os grupos terroristas que existem hoje na Terra, grupos terroristas. Pegue. São grupos terroristas formados por pessoas religiosas e não por ateus. Você não encontra um grupo formado por ateus que seja terrorista. Não encontra. Então você vê que, ao contrário do que diz o Allan Kardec, é o homem religioso que está perto do suicídio. É o homem religioso que pratica as piores maldades. E vou dar aqui alguns exemplos que você com certeza já conhece. Então vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Vamos lá. Ele diz, o Allan Kardec, que o homem descrente, o ateu, ele diz que está perto do suicídio, não é? O ateu. Mas a verdade, os fatos dizem coisa diferente. Então veja, quem se suicida com facilidade é o homem religioso. E vou dar aqui exemplos. E depois você pode aí colocar no Google. Coloque assim no Google, grupos terroristas, coloque no Google. Os grupos que aparecerem lá, terroristas, são formados por pessoas religiosas e não por ateus. Os ateus, o Allan Kardec não sabia disso. Os ateus estão nas academias científicas, são pessoas extremamente estudiosas. Os ateus estão nas academias, nas faculdades, nos laboratórios. Ateus estão aí trabalhando. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui que é o homem religioso que está próximo do suicídio. É o homem religioso que sofre de frouxidão moral. Vamos ver aqui. Primeiro caso. Em 1978, olha aqui, em Jonestown, na Guiana, o religioso Jim Jones levou ao suicídio 900 fiéis que ingeriram um refresco com cianureto. Então veja, aqui suicídio coletivo e não individual. Aqui não é apenas uma pessoa se suicidando, mas várias, quase 1000 pessoas aqui. Então veja, um homem religioso e não ateu, um homem religioso chamado Jim Jones levou 900 fiéis ao suicídio. Viu aí? Não é um homem ateu que forma grupos de suicidas. Você não vê. Você não vê jamais na Terra, procure, um grupo formado por ateus que se suicidou. Você não vê isso, mas vê com um homem religioso. Viu aí como Allan Kardec mentia muito? Vamos lá, outro exemplo. Em 1993, em Waco, no Texas, Estados Unidos, o cristão Davi Koresh fundou o ramo davidiano, reunindo vários fiéis no edifício, o Davi Koresh. Existe até na Netflix, por aí, um documentário sobre isso aí maravilhoso. Eu acho que é na Netflix, já assisti várias vezes. Então, o cristão Davi Koresh, lá nos Estados Unidos, ele conseguiu ali, ele dizia ser o novo Cristo, Jesus, ele, o cristão, Davi Koresh. Então ele conseguiu enganar vários fiéis ali abestados, que passaram a viver com ele em um edifício, vários ali cristãos. E o que ele fazia, o Davi Koresh? Ele dizia que era o novo Jesus, pregando o fim do mundo, o Apocalipse. E ele fazia sexo com as mulheres dos abestados lá. E os abestados sabiam e deixavam, porque via no Davi Koresh o novo Jesus. E ele fazia sexo
veja, com as mulheres dos próprios fiéis. E os fiéis abestados achavam aquilo lindo. E ele fazia sexo também, o Davi Koresh, com criancinhas também, com os filhinhos lá, com as filhas dos fiéis. Tudo isso foi a descoberto. Então veja, um cristão depravado montou aqui uma organização em um edifício. Depois o edifício foi cercado pela polícia lá dos Estados Unidos. E aí a polícia cercou, houve tiros e o prédio aí sofreu incêndio e os fiéis morreram lá dentro do prédio com o líder religioso Davi Koresh. Morreram ali 79 fiéis, incluindo o pastor louco Davi Koresh. Então veja, esse cidadão aí era religioso e praticou todas essas maldades aí. Você vê facilmente que ele sofria de frouxidão moral. Então, quando o Allan Kardec diz que o ateu está perto do suicídio, que o ateu sofre de frouxidão moral, Allan Kardec está mentindo, porque os fatos dizem o contrário. Mais um exemplo aqui. Em 1997, isso aí saiu na televisão, Rede Globo, Bandeirantes. Em 1997, no rancho Santa Fé, na Califórnia, Estados Unidos, mais um maluco, o religioso Marshall Applewhite, religioso. Esse doido aí levou 39 pessoas ao suicídio coletivo. Ele dizia que era também o advento aí, o novo Jesus. Religioso. Levou aí 39 pessoas ao suicídio. Um suicídio coletivo. Quem faz isso? É o homem religioso, não é o homem ateu. Repito, procure aí um grupo de ateus que cometeu suicídio coletivo. Você não encontra um. Agora procure aí grupos religiosos que cometeram suicídios coletivos. Vários. E estou aqui trazendo alguns exemplos. Veja outro exemplo aqui. Suicidas com explosivos. Então você vê aí no Brasil, fora do Brasil, melhor dizendo, você vê na Ásia, na África, principalmente ali na Ásia, você vê ali no Oriente Médio, você vê grupos ali de religiosos cometendo suicídios coletivos. Grupos de religiosos cometendo ali atentados à bomba. Coloca-se explosivo no homem religioso e ele entra num shopping, existe a explosão, ele morre, suicida-se e também leva pessoas inocentes à morte. Quem faz isso? O homem religioso. Você não vê um ateu com explosivo no corpo, explodindo-se ali para matar pessoas. Você não vê isso com os ateus. É o homem religioso. Mais um exemplo para terminar aqui. O Brasil, você sabe, o Brasil é um país violento e corrupto. Não é isso, o Brasil? Violento e corrupto. Um dos países mais violentos e corruptos da Terra é o Brasil. Os corruptos aqui, eles ficam impunes. Eles não são punidos, os corruptos, milionários. Muito bem. Então veja, a quase totalidade da população brasileira é constituída por cristãos, por pessoas religiosas. Só que essa crença não impede milhões de brasileiros, não impede. A crença em Deus não impede que milhões de brasileiros matem, que milhões de brasileiros estuprem, que milhões de brasileiros sejam corruptos. Então veja, no Brasil, a quase totalidade da população, não é? Vamos colocar aí 89%, é formada aí por cristãos. E veja que o Brasil é um dos países mais violentos e corruptos da Terra. Aí eu pergunto, e aí? São cristãos aí corruptos aí e não ateus?
o número de ateus aí violento, o número de ateus violentos aí e corruptos é bem menor que o número de cristãos violentos e corruptos aqui no Brasil. Entendeu? Então, muito cuidado, gente, com livros religiosos. Esses caras aqui trabalham com a mentira. Aí, um leitor que não tem conhecimento, não tem estudo, um leitor que não estuda, não lê, ele é facilmente enganado por esses livros cristãos, porque esses caras mentem, eles não dizem a verdade para você. A verdade está aqui. Terminando, Allan Kardec aí dizendo que a incredulidade, o ateísmo, a falta de crença em Deus leva o homem ao suicídio e também à frouxidão moral. E os fatos mostram o contrário do que afirma Allan Kardec. Quem está mais perto do suicídio é o homem religioso. Tanto é que os grupos terroristas suicidas são formados por pessoas religiosas e não por ateus. E também é verdade que a frouxidão moral está com o homem religioso e não com os ateus. É simples entender isso aí. Parabéns aí pela belíssima explanação ao Plauto Leal. Mais um vídeo e muito obrigado.